Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 7 da terceira temporada. A gente tá indo tão longe disso aqui que, cara, enquanto a Netflix não me ligar pra gente fazer a série lá, não fico sossegado. Episódio de hoje a gente vai falar sobre Mobile Security. Eu sou Cássio Pereira e os caras já atrasados no áudio já. Pra variar, deixa mudo, esquece o mouse, não vai... Não... Puta que pariu, velho. Cada dia mais perdido, né? Bom, esse episódio... Puta... Não, segue a vida. Aliás, eu preciso começar a automatizar essas coisas. Mas enfim, episódio tá no ar. Esse episódio tá no ar dia 16 de fevereiro de 2022. Eu ia falar 23, mano. Já tô no futuro, já. Enfim, preciso me acalmar. Como o Marcos falou, eu falo muito rápido. Minha mente também tá muito rápida. Bom, vamos falar hoje sobre Mobile Security. E como, pra quem tá no YouTube, já tá vendo aí, né, com a gente no vídeo. Mas pra quem tá ouvindo, não tá vendo. E eu não falei nada ainda, então é óbvio que vocês não estão sabendo. Mas hoje a gente tem uma convidada muito bacana pra falar com a gente hoje sobre Mobile Security. Ela que é a Daiane Santos, beleza. Não é a da ginasta, né? Ela é a Daiane dos Santos, então não vem com essas piadinhas. Mas enfim, é a Daiane que vai falar com a gente um pouquinho hoje, vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre Mobile Security. Daiane, obrigado pelo seu tempo, obrigado por se disponibilizar, por vir falar com a gente e compartilhar um pouquinho de experiência com a galera de comunidade. Se apresente, fique à vontade, fala o que você quer fazer, pra onde você vai, pra onde você vem, enfim, fica à vontade. Tá bom. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, muito obrigada, eu gosto muito de poder participar, de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, então eu fiquei muito feliz. Bom, assim como o Cássio falou, meu nome é Daiane Santos, eu trabalho numa instituição financeira, atualmente eu trabalho como AppSec Engineer, já trabalhei com desenvolvimento de jogos, já trabalhei também em empresa júnior, enfim, fiz um monte de coisa durante essa caminhada. Atualmente também jogo CTF pela Hatch e... voltei. Tinha travado tudo aqui. Boa, muito bem Problemas apresentado. do home office. Eu sempre tive vontade de jogar CTF, eu joguei uma vez, na época de forense, quando eu tava fazendo forense lá no Mackenzie, e falei, puta, isso aqui é da hora, tal, mas é 500 mil coisas pra fazer, eu falei, não, cara, lá, travou aqui, não foi minha culpa, uma área muito bacana, aprendi todo mundo, bastante, né? Bem bacana. Somente a Daiane, eu atrapalhei tudo. Show. Já ganhou uns milhões já? Eu queria comentar que assim, ou ainda não, Daiane? nessa parte de programação mobile... Eu gostaria, espero. Você sabe que tem o Xcode ali pra iOS, tem o DevStudio, uma hora a gente chega lá. E tal. Bom, eu queria introduzir tem muita o diferença tema de de vulnerabilidades hoje, ali, quando se trata de sistemas operacionais. Talvez com a percepção errônea minha, né? Enfim, aí talvez a Daiane traga um pouquinho de experiência, os meninos aí comentem também. Mas mobile ainda é relevante, né? A gente vê muita galera falando de, mano, API, é microserviço, até o web tem voltado com uma força muito grande, a gente vê falando muito de portal web e tal. Até, por incrível que pareça, desktop, aqui na Europa o pessoal fala muito de aplicações desktop, coisas novas ainda não sei porquê, mas ainda se fala muito nisso, mas enfim, mobile ainda é relevante, a galera ainda fala, putz, vou fazer um app, né? Nem que seja um app híbrido, nem que seja uma aplicação responsiva, mas ainda é relevante nesse sentido. O que você vê nesse sentido, Daiane? Aí os meninos comentem na sequência aí também. Acho que hoje em dia a gente não tá mais naquela fase que a gente entrava no Uber e o cara pegava e falava assim, nossa, tenho uma ideia de um aplicativo que a gente vai ficar rico, sabe? Verdade. Mas eu vejo que ainda é muito relevante e que, querendo ou não, a gente hoje em dia tá integrado com todas as coisas que você falou. Então, quando a gente fala de um aplicativo, de fazer um aplicativo ou de ter algum aplicativo rodando, você tem que parar para pensar na parte dele de web, as integrações que ele vai ter, se ele tem integração com alguma API, que provavelmente isso vai acontecer. Então, acho que geralmente essa parte só do mobile ele acaba ficando um pouquinho de lado, mas quando você para criar algum aplicativo, para fazer alguma coisa voltada para a parte de mobile, tem que levar tudo isso em consideração. Então, tanto que quando a gente para ver justamente essa questão de vulnerabilidade, né, as vulnerabilidades relacionadas a dispositivos móveis geralmente são muito parecidas com as da web, porque a gente acaba enfrentando o mesmo tipo de problema ou problemas muito parecidos com os voltados para a web. Então, acho que ainda é relevante, só que particularmente assim,
eu acho que não tem tanto a atenção que deveria ter. Boa introdução. Não, boa. Legal. Tem uma outra pergunta que foi boa, porque assim, final do ano ali a gente teve um probleminha muito famoso, conhecido como Log4j. Como que foi aí no mundo mobile essa treta aí? A gente pegou bastante. Dia Até 31 de dezembro a gente tava já lá, comenta, rodando Marcos, ali até o pegando o gancho aí SCA, disso que procurando o Rodrigo vulnerabilidade falou, Log4j. Estamos na luta. eu acho que a galera, tipo, por exemplo, uma das maiores dificuldades quando você pensa em fazer um app é aquela história, né? Putz, é Android e iOS. Então, ou seja, é dois desenvolvimentos, né? É o Xcode lá, o Swift e um Java para Android. Então, acho que essa é uma das dificuldades. O cara já sabe que ele vai ter dois trabalhos ali. A menos que, como o Rodrigo falou, responsivo, um PWA, onde você faz uma coisa só e você tem ali multi-channel, vamos dizer assim, né? Você tem várias visões num aplicativo só, num software só, num esforço só. Acho que esse é o ponto, né? Fala aí, Marcos, desculpa aí. Sei que você ia falar, eu já te cortei. Nossa, o Xamarin, Tá cara. mutado, tá viajando. Ruim. Tá mudo agora. Mudo. Já marcar o tempo aqui pra eu ter que editar depois. Do unmute. Daqui a pouco ele volta. Mas esse é um problema que eu acho que a gente vai ter na vida, assim, tipo, de chegar presencialmente e falar, oi, tá todo mundo me ouvindo? Porque a gente tá tão acostumado a repetir essa pergunta, sabe? Vocês estão me vendo? Boa. Vocês estão me vendo? Tipo, eu tô aqui, cara, sentado na sua frente. Né? Muito boa. Quando o Marcos voltar, ele comenta sobre isso, Daiane, mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Quando a gente fala de questão de mobile, aí, pegando o gancho do que a gente já falou, quando a gente fala, por exemplo, você falou de instituição financeira, onde você está trabalhando hoje e tal, e eu acho que isso é um gancho forte, porque o banco, ele pensa, né, putz, eu tenho que atender o meu cliente da melhor forma. Então ele vai criar um canal específico ali para mobile, e a onda, né, todo banco praticamente tem um aplicativo, você fazendo desde investimento até o próprio controle da sua conta, até compartilhar informação e todas as transações possíveis, e aí ele investe no desenvolvimento mobile específico para Android, específico para iOS, né, as duas principais plataformas hoje, e aí sim vê essas questões de preocupação, especialmente no banco, questões de segurança, né, e como você falou, tem algumas coisas muito parecidas com o web, mas a gente sabe que tem algumas particularidades, por exemplo, engenharia reversa, né? Na web a gente não se preocupa tanto com isso, no mobile a gente tem que se preocupar um pouco mais com isso. E eu queria que você comentasse isso, quais são esses desafios de segurança específicos para mobile? O que você se preocupa mais no dia a dia? É engenharia reversa? É uma outra coisa? Enfim, traz um pouquinho disso pra gente. Eu acho que esse ponto que você falou é um dos pontos mais importantes, essa questão de engenharia reversa. E eu acho que quando a gente entra nesse caminho de engenharia reversa, a gente tem muita coisa para olhar. Eu acho que vai muito desde da forma como o próprio desenvolvedor ele faz o sistema, porque se você tem lá uma pessoa que gosta muito de descrever o que ela está fazendo, colocar comentários mesmo da linha de pensamento dela, quando você pega e faz uma engenharia reversa, você consegue entender a forma de pensamento daquela pessoa, né? A linha de pensamento daquela pessoa, e você acaba conseguindo reproduzir isso de uma maneira mais fácil. Então, se, por exemplo, eu quero pegar um aplicativo de banco, eu quero fazer um scraping, né? Eu quero pegar lá todos os dados e conseguir rodar para mim. Então, eu consigo pegar todos esses dados e entender como que aquilo foi feito e acabar, né, conseguindo entender essa linha de raciocínio e conseguir, talvez, até escalar alguma coisa lá dentro. Então, se eu precisar fazer alguma modificação a nível de código, alguma coisa do tipo, para conseguir algum dado a mais, eu conseguir modificar a mesma funcionalidade daquilo, eu acabo fazendo isso de uma forma mais rápida. Então, acho que quando a gente vai para essa linha, algumas coisas são muito importantes de se ter dentro de um aplicativo, como, por exemplo, a questão de ofuscação. Quando você tem a ofuscação, é muito mais difícil ou mais demorado, depende do ponto de vista, para a pessoa conseguir quebrar todo esse sistema e conseguir chegar, de fato, aonde ele precisaria chegar. Então, acho que quando a gente pensa nisso, essa é uma das formas de conseguir combater esse problema de uma forma mais efetiva.
Tá, boa colocação. Deixa eu ver se esses meninos voltaram. Rodrigo tá aí, Marcos tá aí. E por falar de API, talvez seja uma parte até fundamental, né, para teste de vulnerabilidade. Comenta aí, Marcos. Eu sei que você tá para falar desde o justamente primeiro são os assunto. APIs, né? O mobile geralmente ele é uma casquinha ali, ele é um front com poucas funcionalidades, né, que tá fazendo chamada para API. Você também teria recomendação de ferramenta também visando só API ou com uma visão maior para API? Acho que por aí. Eu acho que essa é uma pergunta muito frequente, assim, que sempre tem aquela treta, né? Tipo, o que é mais seguro, Android ou iOS? E tem Mas tem eu acho APIs que também. depende muito dessa questão de usabilidade, sabe? É óbvio que quando você é um atacante, você vai querer atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, assim como a gente vê essa questão de desktop, que a maioria das vulnerabilidades, né, dos exploits, eles são feitos para Windows, é a mesma questão de Android. Eu acho que não tem um sistema que é 100% seguro, não tem como você colocar a mão no fogo por nada, assim, e falar, não, isso aqui que eu fiz é perfeito, você não vai ter nenhum problema de segurança. Não existe isso. Enquanto a gente está aqui conversando, com certeza tem alguém muito foda tentando quebrar algum sistema e conseguindo, sabe? Então, vai muito além disso. Então, a gente vê que existem muitas vulnerabilidades voltadas para Android, mas é justamente por isso, porque tem muito mais pessoas, um número maior até de pessoas porque, nesse caso, você teria zero confiança da aplicação mobile, né? Até porque, por exemplo, o Android você consegue abrir a aplicação, consegue recriar ela e colocar o que você quiser, ou até mais fácil, né? Não precisa nem abrir a aplicação. você interceptar essa chamada e passar direto. Então, por exemplo, às vezes o cara faz uma validação Google Play Store para evitar SQL injection. Só que se ele faz isso no mobile, né? Se ele faz na aplicação, é muito chegar nesse ponto, sabe? A API dele é passível de ela tá com essa vulnerabilidade, tenho a possibilidade de não precisar pagar para ter um aplicativo na loja, as pessoas vão baixar e isso vai acabar sendo mais vantajoso para mim. Não tem por que eu passar mais tempo trabalhando num sistema que é mais fechado, que é mais específico e eu posso atingir menos pessoas. Então, eu acho que é isso. Boa. Eu acho que acabou atingindo todo mundo, né? Todo mundo de qualquer área. Eu acho que foi um trampo pra galera de segurança, assim, falar assim, nossa, você gosta de final de ano? Meus pêsames, sabe? Acho que acabou sendo bem tenso, assim, para todo mundo de uma forma geral. Algumas pessoas mais, outras menos, mas independente de sistema, assim, eu acho que todo mundo teve que gastar um tempo da vida ali tentando mitigar o problema. Boa. Aliás, pegando esse gancho aí dessa pergunta do Marcos, vale destacar, né? A gente sempre fala aqui no podcast, enfim, em outros canais, SAST e SCA continuam sendo ferramentas de segurança para mobile. Você roda o SAST no código-fonte, né? Talvez, né? Eu sempre comento que talvez seja a primeira ferramenta que você coloca ali no seu SDL para achar problemas técnicos, né? Achar vulnerabilidades no código. Então, seja Swift, seja Objective-C, seja Java no Android, ou ainda, eu lembro que eu brincava com o mobile na época do PhoneGap, depois eu fui brincar com o Xamarin lá da Microsoft em C#. Nossa, já mexi com tudo isso aí. E assim, tem SAST para tudo isso e o SCA, para você olhar suas bibliotecas de terceiro. Então, o mobile não foge de nem nada disso que a gente fala aqui, é tradicional SAST SCA. E aí, com esse comentário, Daiane, eu queria fazer uma pergunta. Quais são essas outras ferramentas, outros testes de segurança específicos para mobile? Porque, por exemplo, tinha muito cliente que perguntava assim para mim, você tem Dast para mobile? Exatamente. Porque a gente tem muito Dast para web. E eu falava, cara, não, a gente não tem Dast para mobile. Mas eu lembro que na época que eu trabalhava com isso, algumas empresas ofereciam algumas soluções. Eu comento delas depois que você trouxer seu insight aí sobre isso. Beleza, tem algumas ferramentas sim. Hoje em dia tem bastante coisa open source, tem bastante gente que começou a olhar mais para esse lado.
Eu, por exemplo, tenho duas ferramentas, duas soluções que eu gosto bastante. Uma delas é o MobiSF, que ele faz tanto teste estático quanto análise dinâmica. Ele é uma ferramenta automatizada e bem completinha, que ele faz toda essa parte de análise de código, e ele meio que traz um dashboard mostrando para você lugares onde você pode ter algum problema de vulnerabilidade. É baseado no ASP Top 10 voltado para mobile, então tem bastante coisa que você pode tirar proveito disso. Você ainda consegue pegar, é óbvio que tem falso positivo, porque toda ferramenta tem, mas dado que ela é uma ferramenta open source, eu acho que você consegue ter bons insights e colocar ela dentro de uma esteira tranquilamente, e eu acho que faz super sentido. Uma outra ferramenta que eu gosto muito é um framework, é o Frida, uma ferramenta que permite que você adentre dentro de um aplicativo e você manipule em runtime. Então, eu acho que isso é muito, muito legal, particularmente, eu acho isso incrível. É quase o burp do mobile. Exatamente, para você conseguir encontrar, principalmente, problemas de funcionalidade, sabe? Alguma exceção, alguma coisa que está acontecendo que você fala, putz, isso aqui tá estranho, vamos ver até onde eu consigo chegar. Então, acho que essas duas, elas são muito boas, assim, principalmente para você levar para o seu ambiente de trabalho, para você conseguir fazer uns testes em cima disso. E tem algumas outras que são um pouco mais voltadas para a parte de engenharia reversa, né? Tem o APK-Tool, tem o Dex2Jar, quando você vai descompilando todas as partes até você chegar no código fonte mesmo, o JDK, pegando um gancho ali que você fala de sandbox, o próprio Burp Suite que você pode pegar. Acho que uma das marcas ali da Apple é justamente a segurança dela. Interceptar. Então, eles vendem muito pegar que eles são interceptar. produtos ultra seguros. Inclusive, alguns modelos atrás sempre rolava aqueles jailbreak para instalar outras coisas e tal. E agora nem se tem mais. Você está vendo isso refletir também nos números, quando você faz testes em aplicações... Boa, show de bola. Aí eu queria acrescentar nessa iOS e Android, eles realmente vê essas diferenças? Elas são eu conheci uma solução no passado que chamava Now Secure, uma solução Enterprise, e eles tinham duas soluções. Uma similar ao que a Daiane comentou, de você submeter o APK na cloud deles, e eles analisavam o APK, meio que um SAST, né, análise binária e tudo mais, mas eles tinham um segundo teste, que era um hardware. Você plugava o aparelho com o seu aplicativo lá rodando nesse hardware deles, e esse hardware fazia entre aspas, um DAST. Então ele fazia um teste runtime do aplicativo executando e tal. Muito louco, só que muito caro. Né? Muito caro, porque era um hardware e tal, só vendia fora, tinha que chegar aqui, enfim. Pode comentar aí, Daiane. Eu só tenho um fun fact sobre isso, que o cara que construiu o Frida, ele trabalha no Now Secure. Boa. Então, boa parte dessa questão de criação de ferramentas que ele tem lá, esse moço participa, então, tem resultados bem legais. Top, sensacional. E a Daiane comentou 2 itens importantes aí. Ela falou dos testes em OASP Top 10 Mobile. Para quem não sabe, existe um OASP Top 10 só para mobile. Não lembro a versão, acho que 2019 é a última versão que eles publicaram, se eu não estou enganado. Então, pra galera aí que às vezes não conhece, né, só conhece o OASP Top 10 Web, né? O OASP não é só isso, tem 500 milhões de projetos lá, inclusive o MSTG, que é o Mobile Security Testing Guide. Eu tô olhando minha colinha aqui porque eu não decoro essas coisas, mas tem o Mobile Security Testing Guide lá da OASP, que é um projetinho bacana que você pode utilizar também aí nos seus projetos mobile, enfim. E eu queria... Não, depois eu acrescento. E tem o APIs também. Tem o Proactive Control. Os lugares de teste que você pega, lê tudo lá e fala, não, agora vamos testar, vamos ver se eu aprendi de verdade. Interessante. Cara, é uma coisa que eu não sabia. Uma outra coisa assim que, até você falando, o pessoal ainda faz jailbreak ainda no iPhone, depois desses novos, que até os 5, 6 ali, eu sei que era comum agora. Depois disso, eu realmente não sei, por isso que eu tô perguntando. Se tem muita coisa. Sim. Voltado para isso especificamente, eu não sei dizer, não me veio nenhuma na cabeça, mas acho que uma das partes mais importantes assim, de quando você está construindo um projeto, voltando para essa parte de security by design, é porque para mim pensar justamente em quais pontos você vai ter essa conexão com o API, né? Hoje em então dia, você conseguir proteger essas contas e
Mas enfim, deixar o tem seu nego que projeto ainda mais faz seguro. e confia nesse software de terceiro. Eu sei que não tem nada a ver, eu não nem parecer realmente voltado para isso, mas eu gostaria de levantar esse ponto que eu acho que é super importante. Que quando você vai fazer toda essa parte, né, de designar as coisas que você vai ter dentro do seu aplicativo, dentro da sua aplicação de uma forma geral, é importante você pensar em todos esses passos onde você vai ter esse tipo de conexão, pensar como você pode fazer isso de maneira segura e fazer tipo uma modelagem de ameaças em todas essas partes de forma geral. Eu acho que é importante você entender aonde você vai ter cada uma dessas partes de troca de dados para você pensar, tipo, beleza, eu tenho tudo isso aqui, mas como que eu posso fazer isso aqui funcionar de uma forma segura? Então, eu sei que não responde o que você me perguntou, mas eu queria deixar esse ponto que eu acho que é super legal também. Entendendo melhores práticas e tudo mais, para deixar seu ambiente blindado. Exatamente isso. Não, e nem só isso, cara. Você gasta R$15 mil. Não, cara, o que eu fico mais indignado... O que me deixa mais indignado não é nem isso. É você gastar 15 pau no celular, rodar um software de terceiro que você não sabe o que tá fazendo ali dentro, gerando vulnerabilidade, deixando o negócio exposto. Uma dos princípios de Security by Design é você não confiar em serviços, né? Então, por exemplo, você tem lá o seu aplicativo, que foi você que desenvolveu, mas a API é uma API de terceiro. Então, como que você tem total certeza de que aquilo está 100% seguro, de que não tem alguém fazendo uma interceptação, ou que a pessoa está usando a tecnologia atualizada de uma forma mais recente? Então, envolve essa série de coisas. Então, quando você pensa em conectar, seja uma API, seja, enfim, qualquer outra coisa, você tem que pensar, putz, eu preciso fazer de uma forma mais segura possível, porque se vazar algum dado, alguma informação daqui... vai cair em cima de mim. Então, eu preciso fazer isso da melhor forma possível. Foi culpa sua. E até, pegando esse gancho aí, Rodrigo, pensando num cenário real, onde a galera está desenvolvendo um projeto mobile, acho que vai ter um time focado ali no mobile, a galera ali de iOS, de Android, e vai ter uma galera de API cuidando dessa parte. E aí, pegando isso que a Daiane falou, você vai fazer um threat modeling disso tudo. Boa. O Marco sabe muito bem, né, Marcos? O que eu falo sobre threat modeling? Antes do software existir, faça o threat modeling. Se você tiver os seus requisitos, você já pode proteger o seu sistema. Então você faz lá o threat modeling de mobile, você já vai saber as suas fronteiras e da sua própria API. Então esses dois times vão complementar isso para definir requisitos de segurança, por exemplo. E aí a parte de API, eu acho que envolve esses testes que a gente já fala muito aqui. Dast, um próprio fuzzer, de repente, nessa aplicação. Até no mobile dá para rodar um fuzzer, dependendo ali do contexto de aplicação, você pode fazer um teste com fuzzer. Mas falando de API, a gente tem Dast que resolve muito bem esses cenários. O pentest ajuda muito, muita gente faz pentest focado. E aí já puxa a minha outra pergunta. Tem pentest para mobile, Daiane? Vocês fazem, você conhece? O cara fica ali só no aplicativo querendo quebrar ele? Tem isso? Ou os caras ficam só na web? Tem sim. Tem, e também tem essa parte voltada justamente para bug bounty, né? Que é empresas que colocam só um aplicativo lá para você fazer, para você explorar, para você, enfim, procurar o que tiver que achar ali. Sim. Então, acho que é super importante, principalmente quando a gente fala desse cenário voltado mais para fintechs, né? Voltado para banco de uma forma geral. Sempre tem alguma equipe que é voltada para fazer isso, para entender aonde está um problema e mitigar algum risco que pode estar acontecendo ali. Não é tão comum quanto de web, porque às vezes quando a gente pensa em mobile, uma hora ou outra a gente acaba caindo em alguma situação super parecida com web ou a própria web. Mas é bem interessante fazer um pentest justamente para tentar, enfim, escalar, ver onde você consegue chegar. Não falo com bandeirantes. Se você consegue mudar alguma coisa, principalmente em aplicativos que tem ali uma parte de pagamento, principalmente. Alguns anos atrás, eu acabei mexendo num aplicativo, isso foi para participar de um processo seletivo. Eu acabei fazendo um bypass de um aplicativo que ele precisava que você pagasse para conseguir ler uma página em específico. Então, ele permitia que você fizesse a leitura 5 vezes e na sexta ele começava a pedir, falou assim, não, você já leu o suficiente, agora eu preciso que você me dê dinheiro. E alterando uma só linha dentro de todo esse aplicativo, você conseguia bypassar essa parte de pagamento.
Então, só com isso, modificando uma linha, você quebrava toda a regra de negócio do aplicativo. Uhum. Então, é de extrema importância que você faça esses testes, né, para entender, tipo, putz, eu tô fazendo aqui, tá rodando bonitinho, mas se vier qualquer pessoa, um atacante, mexer uma linha, eu já quebrei meu produto inteiro. Então, acho que é muito necessário que isso esteja dentro de todo o processo, né? Desenvolvimento, você fazer toda essa parte de teste e depois você colocar isso para produção. Eu sei que quando a gente fala de mobile tem essa parte que é um pouquinho mais chata, porque tem aquela questão de sandbox, de você não conseguir de fato completar essa parte de pagamento e tudo mais, mas é importante que você tenha noção de que esse tipo de coisa pode acontecer. Por mais que pareça uma coisa pequena, isso pode quebrar completamente seu modelo de negócio. Ué. Eu acho que tem uma diferença bem grande. Hoje em dia, grande parte dos sistemas eles já colocam aquela parte de detecção de rootkit, jailbreak. Então, tem aplicações que elas não rodam se elas percebem que tem jailbreak no telefone. Então, eu vejo que isso é muito interessante, assim, porque você vê que a empresa está realmente investindo naquilo, sabe? Eles estão realmente tentando fazer um produto mais seguro e estão fazendo testes em cima disso. Acaba que você não tem um produto 100% seguro, mas o número em cima disso, né, o nível de maturidade de segurança acaba sendo bem maior. Sempre tem uma galera que mete o louco, né? Mas acaba sendo... Cada vez fica mais difícil, né? Pelo menos particularmente falando. Eu acho que o nível de segurança mesmo, de camada de segurança que a galera vai colocando com o passar do tempo acaba sendo bem maior. Então, vai cada vez ficando mais complicado de você conseguir fazer. Mas sempre tem uma galera muito boa nisso. Nossa, se levar em consideração hardware do dispositivo, é uma loucura, né? Porque sai dispositivo a todo momento tá saindo, né? Então... É difícil, né? Nossa, o Marcos falou agora, basicamente você gasta... Há muitos anos atrás... Não, desculpa te interromper, rapidinho. Há muitos anos atrás a gente tinha também um problema que tinham aplicativos voltados só para Android, né? Então, você chegava lá na store dos caras e tinha, tipo, muita coisa. Mas hoje em dia não é mais assim. Tipo, geralmente eles são feitos para as duas versões e até tem exclusivo para os dois lados. Então, não tem tanto essa necessidade, falando como usuário, de precisar fazer um jailbreak para rodar algum aplicativo em específico. Eu acho que isso tem mudado essa parte dessa visão. Acho que isso tem feito diferença. O Marcos falou foi praticamente que você gasta 15 mil reais no celular e transforma ele para aparecer com o de 1.000. Tipo, mano, não faz sentido, tá ligado? Pensando por esse lado. Eu gastei 15 mil reais nessa Ferrari. Eu gastei milhões nessa Ferrari, mas eu gosto mais do Gol. Eu gosto mais do Gol Bolinha. Eu vou fazer ela parecer com o meu Gol Bolinha. Porra. Isso que eu ia falar, velho. Você pega o Snapdragon lá na época 210, já estamos no 888 ali, 8G em um ano. Aí fora memória RAM, que antes era 128, agora já estamos com 12 GB de RAM. Então, pra economizar 20 reais no aplicativo. E você perde tanta coisa, porque se o seu celular quebrar, por exemplo, você não tem nenhum tipo de assistência. Garantia. Se acontecer qualquer coisa no seu celular, como que você vai vender o celular que tem jailbreak também, sabe? Tem tipo uma série de coisas que não faz tanto tudo sentido errado. Assim. Tá tudo errado, né? Sim, muito, muito rápido. Aí vem a Daiane e mexe uma linha do código e quebra todo o negócio dos caras. Os caras sem dormir lá por causa do Log4j, né? Daí vem um não. Eu não vou pagar 20 reais aqui. Pois é. Queria fazer uma pausa rápida para anunciar, porque esse é o primeiro episódio que agora a gente tem patrocínio agora. Falei que um dia a gente ia chegar nesse nível. Eu falei pros caras não acreditarem. Chique! Falei pros caras não acreditarem. Então, esse episódio é o primeiro episódio que a gente fala em nome da Nova 8, né? O pessoal que tem ajudado a gente, tem colaborado. Então, se você precisa de serviços de segurança, soluções de segurança em Application Security, exatamente o que a gente fala aqui no podcast, né? Toda a parte de SAST, SCA, DAST e outros serviços,
Fala com o pessoal da Nova 8 lá. O Marcos vai fazer POC pra vocês, né? Vai fazer demo, essa carinha bonita aqui. Mas fala com a galera da Nova 8, procura lá o Augusto, o Ricardo, a Renata, eles vão ajudar vocês aí com entender a solução, entender a sua necessidade, o que você precisa, e enfim. Só não adianta falar que eu vi aqui no DevSecOps Podcast que você vai ter desconto, tal, que não vai ter. Vai pagar o preço que é o preço mesmo, né? Enfim. Ou você vai pro ASP, busca lá o Open Source também, é uma saída, né? Mas enfim, estamos aqui em nome de Nova 8 hoje para falar. Que eu gosto de falar também, eu sou muito fã do Checkmarx, vocês sabem disso, eu sempre falo aqui de Checkmarx, que é uma top de mercado de SAST. Então, cara, para você que precisa fazer, inclusive de Mobile Security, precisa de uma solução SAST, Checkmarx é uma das. Apesar de termos falado de outras soluções aqui, porque, né, como vocês sabem, o objetivo é a gente informar a galera profissionalmente, não defender um produto. Então, a Nova 8 vem ajudar a gente nesse sentido de patrocínio, mas a gente vai sempre falar de ferramentas de mercado e tudo mais, e trazer convidados também para falar livremente. Afinal, vocês viram o que aconteceu no Flow Podcast esses dias, né? Que cara o maluco lá, porque falou do nazismo e tudo mais, enfim, né? Mas coisas que acontecem. Aqui é o contrário, aqui é o contrário, aqui a treta é .NET Java, Android iOS, então pode acontecer merda nesse sentido. Mas fora isso, acho que não vai ter problema nenhum, não. Não, fica tranquilo. Ô, Daiane, eu queria fazer outra pergunta também acerca de processos, né? Os times de mobile, eles seguem os mesmos processos do time de web, por exemplo, no sentido de desenvolvimento. Tá todo mundo ali, né? Release, teste, design, arquitetura, todo mundo segue mais ou menos esse ritmo? Ou o time de mobile é um pouquinho separado, diferente? Talvez releases mais rápidas, não sei. Mas segue o mesmo padrão e aí dá para você implementar um DevSecOps, um AppSec, um SDLC, enfim, nos mesmos moldes ou tem alguma coisa específica para mobile? Gravado dessa vez, né? Esse cara aí tá... É bem parecido, todo mundo segue uma esteira bem similar. Eu acho que uma coisa que você falou que geralmente faz sentido por essa parte de mobile é que o desenvolvimento é bem mais rápido. Porque geralmente quando você está lá testando, você acaba achando algum problema ou alguma funcionalidade voltada para um modelo específico que você precisa fazer a correção, senão aquela pessoa não vai conseguir usar o aplicativo no celular. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com jogos, a gente fazia releases toda semana do aplicativo. Então a gente fazia builds todo santo dia, ficava lá testando para entender se tinha alguma coisa quebrada, se tinha algum modelo que estava com problema, sei lá, pode ser um iPhone 5, por exemplo. Ele precisa funcionar. Então, às vezes, o tamanho do meu aplicativo, algum problema muito específico está acontecendo e não pode acontecer. Então, geralmente são feitos builds quase diários para você entender tudo que está acontecendo, se está funcionando mesmo. E esse processo acaba sendo mais rápido. Tem recadinho pra galera que estiver vendo a gente aí. Que a única coisa que difere, assim, de fato, é não esse gravei tempo ainda. pra... Tem que gravar, temos que automatizar. Enfim, esse tempo como as coisas ocorrem, tempo, assim, tipo, precisa desenvolver aqui rapidão. Mas pra quem estiver escutando a gente nas plataformas de áudio, por favor, compartilhe com a amiguinho. Quem estiver no YouTube, deixa o comentário, deixa o like, e a gente vai fazendo essas melhorias. Manda recado pra mãe, pra avó. Quanto mais a gente assistir, para segurança também é um desafio essa questão de diferentes devices. Hoje um tema de mobile, eu lembro que super galera sabe também, mas eu tive uma startup no passado. A pessoa tá assistindo no celular, tá ouvindo no celular. Aplicativo de comida, então, por favor, não é o iFood, infelizmente eu não tô milionário. Mas um dos nossos desafios era testar. A gente começou inclusive pelo mobile e um dos desafios era, precisa rodar, na época tava no Android 4. Só que aí tinha retrocompatibilidade com o 3 não sei o que, com o 2, uns aparelhos menores, maiores, tela não sei o que, e era um parto testar em tudo isso, enfim. Até que chegou um dia e falou, do 2 para trás não vamos mexer, não tem suporte, é só do 2 para frente, enfim. Para segurança também tem esses problemas? Eu acho que é basicamente a mesma coisa. Cara, eu só queria acrescentar, aproveitando que você está falando de... Enfim, geralmente você coloca o seu aplicativo para funcionar em versões mais atualizadas, onde você não tem esse problema. Com as melhores tecnologias. Ela pode acabar queria aproveitar que já falamos de hardware, como que a gente vai... Como que você faz para fazer os testes? Que você não esperava. Quando é um device muito antigo, é a mesma coisa. Tipo, às vezes ele não suporta também o aplicativo, e isso acaba facilitando um possível ataque. Você não tem como controlar isso, né? Manda aí. Você tá pensando pra frente. Você não se mandar, a gente faz sorteio aí pra galera. Pra alguma coisa que, enfim, atualizações atrás. É óbvio que quando você pensa em desenvolver, geralmente você coloca um tempo específico, né? Tipo, não tem como eu excluir de fato
um aplicativo, um celular, né? Tipo, uma atualização, uma versão de um SEO? Um software para ele não funcionar ali, de um SEO. Mas é importante que você pense sempre em deixar o maior número de segurança que você consiga, né? Tipo, deixar o maior nível de maturidade. Então, se você percebe que tem algum problema que vai estar acontecendo ali, é melhor você falar assim, não, é melhor deixar desse jeito do que acabar gerando algum problema para mim. E eu acho que quando a gente fala de mobile, tem um problema muito... Não um problema, mas cara, eu quero a gente tem que ver agora. que é um cenário que acaba... Deixa eu aproveitar aqui, rapidinho. Rápido. Queria fazer uma piada. Porque, por exemplo, agora a gente tá aqui, tudo bonito, momento. Tá tudo funcionando, mas amanhã já pode ter alguma vulnerabilidade que acontece, sei lá, no iPhone 10. Tipo, quem garante que isso vai estar acontecendo, que não vai estar? Então, é tudo muito rápido, assim. Vulnerabilidade aparece muito rápido. Então, você tem que estar preparado para fazer esses patches ali correndo, que vai subir na master rapidão. Boa. Pra isso solucionar isso. Foi que me veio na cabeça, desculpa. Cara, é muito doido isso, porque, tipo, quando eu pego, sei lá, livro de mobile pra ler alguma coisa, enfim. Quando você vê os comparativos, tipo, os testes que os caras fizeram, é algum Android, por exemplo, muito antigo. Que nem tem como você testar, tipo, só indo lá, baixando o bagulho e colocando no celular. Sabe? Tem tipo, que ter parte 2. Então, a forma como esse tempo vai passando dentro da tecnologia é muito rápido. É muito foda isso. Top. Eu queria puxar um tema pra gente ir pro final aqui, Daiane, que é o seguinte. Eu sou da área de segurança, ou sou dev, ou sei lá quem eu sou. Mas eu quero aprender sobre segurança em mobile. Que caminho eu sigo? Tem curso, tem faculdade, material, é só na raça? Eu sei que muita coisa é na raça. Puta, eu consegui o trampo aqui, estagiário, júnior. Como é? Que tem algum caminho que você seguiu, ou que você recomenda para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre mobile security, mesmo para quem é de segurança, enfim. Qual caminho, né? Você diria? Bom, faculdade não é a minha linha de conhecimento, é meu lugar de fala, porque eu não terminei nem a minha, então eu não sei recomendar alguma. Boa. Não é muito a minha praia. Eu recomendaria alguns livros. Tem o Mobile Security Application, tem a versão dele para Android, tem a versão dele para iOS. Eu entendo que tem algumas coisas que são desatualizadas em questão de versão que o pessoal usa para testar algumas coisas. Que vem, pessoal. Mas no geral, nessa questão de luz, análise de vulnerabilidades, de entender onde as vulnerabilidades estão presentes ali, tipo, por exemplo, a parte de autenticação, a parte de falhas de criptografia, coisas do tipo, você consegue tirar muito conhecimento dali. Então, eu vejo que são lugares que você consegue aprender muito. Tem bastante conteúdo no YouTube, principalmente nessas palestras que a gente vê na Black Hat, na Defcon. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa muito massa relacionada a mobile, então acho que super vale a pena. De livro também tem o Android Security Internals e aqueles cookbook da vida, de Android Security Cookbook, tem o Android Hackers, alguma coisa. Enfim, eu não lembro certinho. Mas eles são livros muito bons. De curso, eu acho que tem um curso da Go Hacking, que é voltado para mobile. Tem aquele da eLearn Security, que é muito bom também. Ele acaba sendo um pouquinho mais caro. E de conteúdo gratuito, tem o canal do Michael Vitale, que é o Hack and Roll, que ele disponibilizou faz um tempinho já, voltado para a parte de engenharia reversa em dispositivos móveis. Eu acho que é um conteúdo assim, de muita qualidade, acho que super vale a pena. Sensacional. E você comentou de Black Hat e tal, eu sempre gosto de destacar pra galera em geral. Participe de eventos, cara. Na minha opinião, é um dos melhores lugares pra você absorver conteúdo, conhecer gente, tecnologia e tal. Eventos. Inclusive o Rodrigo, pra quem tá ouvindo, não vai ver, mas lá no YouTube você vai ver o Rodrigo, ele tá com a camisa da B-Sides, por exemplo. B-Sides é um evento aí em São Paulo, sensacional. E
E uma das melhores palestras que eu vi, técnicas, foi de um cara chamado Salvador alguma coisa, ele é colombiano, argentino, peruano, não lembro, que foi na Ecopari, que acontece em Buenos Aires todo ano, e a palestra dele foi simplesmente o seguinte, quando lançou o Samsung Pay, a demonstração dele foi, o cara tá pagando com o Samsung Pay, ele à distância... Ele conseguia capturar o token do Samsung Pay que a pessoa estava usando e reutilizar o token para um segundo pagamento. Não precisava nem pegar o aparelho da pessoa. Tá disponível no YouTube essa palestra dele. É Salvador alguma coisa, cara. Depois vocês me chamem aí nas redes aí que eu passo para quem quiser o link. Se eu achar antes de postar o vídeo, eu coloco na descrição aqui também. Mas, cara, sensacional. Então, eventos, pegar um gancho aí do que a Daiane falou. Aquelas palestras que você assiste e fala, tipo, caraca, né? Eu queria ser desse jeito. Né? Tipo... Eu queria saber, quando eu crescer, eu quero fazer isso. Quanto tempo falta pra eu chegar lá, né? Muito louco. Marcos, tem recadinho aí? Provavelmente. E eu falei que eu ia destacar depois, né? Eu lembro que quando eu comecei em forense, quando eu migrei para a área de segurança, né? Quando eu saí de desenvolvimento, eu tive a oportunidade de conhecer um dispositivo chamado Cellebrite. É uma maletinha, tipo aquelas maletinhas do CSI, tá ligado? Aquelas maletinhas que custa tipo $70 mil, e você espeta qualquer aparelho na maleta, ela tem compatibilidade para qualquer entrada possível, e aperta um botão lá, ela extrai tudo do celular, cara, mas todas as informações do celular ela extrai, ligações, mas eu já formatei o celular, mas eu já fiz isso, cara, vai estar tudo lá, a menos que você fez o wipe. Se você não fez o wipe, esquece. Mas qualquer formatação, reset de fábrica e tal, tem todos os registros lá. É uma ferramenta fantástica para forense, obviamente, mas acho que tem um pouquinho de relação aí com mobile security, né? Bom, acho que é isso, né? Se inscreve no canal pra gente conseguir comprar um desse no futuro, né? Boa. Isso aí. Se inscreve, faz doação. Se alguém da Cellebrite estiver ouvindo a gente, manda uma maletinha pra gente testar. A gente tamo aberto aí, né? Eu só acredito vendo, então lá desse jeito. Eu só vi uma real na Polícia Federal. Aliás, tem duas lá, né? Deve ter mais agora, mas quando eu fui lá em 2015, eles tinham duas dessas, literalmente pra fazer casos e tudo mais. Mas, cara, literalmente é um negócio fantástico, assim, é absurdo. O poder daquilo é absurdo. Rodrigo, você quer dar tchau? Fazendo isso, né? Pois é, que custa caro. A gente até brincava que pra ser perito forense, você precisa ser rico primeiro. Pode falar. Ih, bugou. Ele queria aproveitar e bugou. Bom, enquanto o Rodrigo desbuga, eu... Fala. Meu Deus do céu, lá vem. Todo episódio tem uma piada. Sei lá o que a Xuxa vai fazer no bar. Caçacha. Nossa, meu Deus do céu. Essa foi ruim e é repetida. Então essa foi fracasso. Ó, enquanto vocês desbugam aí, o perfil do cara que eu falei é o Salvador Mendoza. Então você procura lá no Twitter, você vai achar o Salvador Mendoza. E lá no Twitter tem o site dele e tal, você vai achar a palestra que ele fala do Samsung Pay lá, que foi um ataque mobile aí. Procurem aí, ou enfim, depois eu coloco também aqui na descrição do vídeo, tá? Daiane, obrigado por participar, obrigado pelo tempo, obrigado por compartilhar as informações. O tempo passa muito rápido, é um tema que dá pra fazer livro, dá pra criar curso, dá pra ficar a vida inteira falando disso. Mas a gente pode gravar outro episódio, trazer outros temas. Obrigado mais uma vez. Se despeça da galera aí, já tá convidada para outro episódio, para outro, enfim, fica à vontade. Vamos fazer uma parte 2. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, obrigado por me permitirem compartilhar um pouquinho. Eu não sou especialista, mas eu tô tentando dar o meu melhor. Eu acho que isso é muito importante de ressaltar. E eu queria deixar meu GitHub nos comentários para o pessoal. Às vezes eu não sou a melhor pessoa do mundo falando, mas eu disponibilizo conteúdo, né? Eu gosto de traduzir muito conteúdo de mobile e colocar eles na versão em português no meu GitHub, porque não é todo mundo que sabe falar inglês. Boa. Então, se alguém ler e tiver alguma dúvida, enfim, em relação a isso ou as outras coisas que eu tenho por lá, pode, sei lá, me mandar mensagem no Twitter, no Instagram, qualquer coisa do tipo.
E é isso. Muito obrigada. Boa. Inclusive, todos os links que a Daiane quiser vão estar disponíveis lá no YouTube, no vídeo aqui desse episódio, tá? Se você estiver ouvindo em alguma plataforma, corre lá no YouTube só pra você pegar os links. Enfim, você vai ter acesso aos links. É isso. Beleza? Episódio 7. Rodrigo tá bugado ainda, não vai nem conseguir dar tchau. Daiane, obrigado mais uma vez. A gente se vê na semana que vem, né, Marcos? Tchau, tchau. Então, valeu. Beijo de luz. Termina aqui. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.